Todos bem? Eu sou Valdeir, sou professor do Departamento de Serviço Social aqui da PUC Minas e iniciaremos agora a nossa terceira mesa, que é a mesa Alimentos, Água e Energia. Nós já tivemos hoje pela manhã 2 mesas, a mesa 1 debateu desigualdade e pobreza, a mesa 2 produção e renda, com belíssimos debates e palestras. Então teremos agora a mesa 3, logo em seguida ainda teremos as mesas 4, que vai debater direitos humanos, a mesa 5, que vai debater mudanças climáticas, e finalizaremos com a mesa 6, paz e justiça social. Então nós vamos chamar para compor a mesa a Luciana Campos. Daqui a pouco eu leio o currículo dela, ela já está aqui com a gente. Luciana, seja muito bem-vinda. Quero chamar também para subir ao palco. Uma salva de palmas para a Luciana, claro. Quero chamar para subir também, para compor a mesa, o Daniel Sena Braga. E o professor Duval Fernandes também fará parte dessa mesa conosco. Eu vou dar início, vou fazer uma leitura do currículo, do mini currículo dos 3 aqui, de uma apresentação breve dos 3, e depois a gente passa a palavra e já inicia. A Luciana Campos, especialista em inteligência de mercado pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, especialista em análise de negócio e processo pelo Instituto de Educação Tecnológica, ela é bacharel em fonoaudiologia pelo Centro Metodista Isabela Hendricks. Ela é membro do Comitê de Sustentabilidade da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, da Copasa, representante da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, da Rede de Desafio 2030, coordenadora do projeto Confia em Minas, Rede de Desafio 2030, e mentora convidada do programa Jovens em ODS Pacto Global da ONU. Integrante da equipe executiva do Programa Estratégico Excelência da Gestão da Companhia de Saneamento de Minas Gerais. Então, vou só mudar aqui, vou passar a palavra para a Luciana e depois eu apresento os outros convidados. Luciana, está com você. Boa tarde, muito obrigada pelo convite, muita felicidade de falar de um assunto tão importante, quanto o saneamento. Quanto a gente pensa em saneamento, que muitas vezes aí a gente tem contato diário, mas a gente não presta tanta atenção por estar tão dentro da nossa rotina, ou até visivelmente estar muitas vezes por debaixo de onde a gente anda nas ruas. Então, quando a gente pensa nessa importância do saneamento, nessa importância do que traz para a vida das pessoas, até mesmo de onde que vem a palavra saneamento, ela vem do verbo sanear, que quer dizer o quê? Limpo, habitável, higiênico. E o que isso tem a ver com a gente que está aqui ou quem nos está assistindo também? É diretamente ligado à nossa qualidade de vida. A qualidade de vida que a gente busca diariamente quando a gente quer ter um bem-estar físico, mental, social e, além disso, o impacto que isso traz em desenvolvimento econômico também. Por quê? O saneamento ele vai perpassar por várias áreas. Ele é um tema extremamente abrangente. E tanto que a gente brinca, tá, gente? Eu trabalho na Copasa, que a gente fala que o negócio de saneamento é tão importante que a gente tem um ODS só para chamar da gente, só para chamar de nós, que é o ODS 6, que eu fui convidada a falar um pouco para vocês. E que nessa importância ele vem sendo ratificado até mesmo em 2010 pela
Em 2010 pela ONU, né, pela Assembleia Geral, quando ela determina e estabelece o saneamento como um direito humano. Mas perpassa mais do que isso, porque eles entendem que, para que a gente consiga estabelecer e dar acesso às pessoas para todos os outros direitos humanos, a gente tem que assegurar o saneamento. Então, na hora que a gente pega um panorama do Brasil, que como a gente ainda tem esse desafio muito grande de levar esse saneamento por sua complexidade para todas as pessoas, a gente traz esses números, né? A gente já tem acesso à água em torno de 84%, em acesso ao esgoto por volta de quase 60%, mas mesmo assim ainda é muito ruim num território continental como é o nosso, porque ainda tem muita gente que não tem. E o que isso traz como impacto? Isso vai trazer impacto em estudo, isso vai trazer impacto em desenvolvimento dessas pessoas, em acesso às oportunidades. Então, é um tema... Obrigada. Então, é uma temática que a gente sempre tem que estar discutindo. Porque quando a gente começa... desculpa, viu, gente? Eu sou uma apaixonada pelo saneamento. É muito apaixonante. Porque o que a gente leva para todo dia e que a gente trabalha é levar essa qualidade de vida. Mas é de um tamanho de complexidade que, ok, para fazer uma ligação de água na casa de alguém, a gente vai trazer um pouco de transtorno naquele momento. Porque vai fazer um recorte no passeio, vai ter que levar a canalização, vai ter que fechar. Então, nada é tão simples enquanto parece. Porque quando a gente perpassa, né, o produto, olha, eu vou tomar um banho, a água está lá, está ótima. Eu termino de ir ao banheiro, aperto a descarga e lá vai embora o meu esgoto. Ou na pia da cozinha. Mas tudo isso para chegar até a gente todos os dias é de uma complexidade, como tudo que perpassa o tratamento, a coleta de água, a distribuição de água, a coleta e tratamento de esgoto e todo esse retorno. Então, na hora que a gente pensa como... Aí eu vou trazer um pouco também da experiência como uma representante de uma empresa de saneamento, como a gente pensa nessa complexidade e o que a gente quer deixar de legado, lembrando que o nosso índice dentro de Minas Gerais, ele é mais alto do que a média do Brasil. Então, na hora que a gente pega os números da Copasa, que tem 75% do território, a gente já tem a cobertura quase completa de água, que é 99,8%, e de esgoto a gente já está indo para a meta também, que já está em torno de 70%. Lembrando, né, que a gente acabou de ter uma nova legislação que define que até 2030 essa universalização seja feita, ou seja, que tenha rede disponível de distribuição de água e coleta e tratamento de esgoto para todas as pessoas. Então, a gente tem que chegar a índice de 90% de esgoto e 99% de água. Então, quando a gente trata essa questão, a gente precisa ver de forma ampla e como que a gente também entrega esse negócio e garante a qualidade. Porque o mais importante numa empresa de saneamento é que o saneamento chegue às pessoas. Então, no nosso modelo de gestão e na questão de impactar e trazer esse desenvolvimento sustentável que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável preconizam, a gente criou compromissos que vai perpassar em todo o nosso modelo de negócio, que vai tratar tanto da matéria-prima como a proteção das águas, que isso passa a ser um compromisso para que a gente garanta que tenha a qualidade, que tenha a quantidade necessária para que possa ser fornecida essa água para as pessoas. A gente tem essa satisfação com o cliente como um ponto muito importante, porque a gente está tratando de pessoas. Quando a gente fala de saneamento, Melhorou?
Quando a gente fala de saneamento, a gente não tem como não falar de pessoas e a gente não tem como não falar de água também. Então, pensando nisso, o que a gente quer deixar? Que isso é o mais importante. Então, é cuidar da saúde e segurança dos nossos colaboradores, é trazer essa satisfação do cliente, o cliente para o centro, porque a gente quer entregar a melhor qualidade que ele tem. Por isso que mensalmente mais de 1,5 milhão de análises de água são feitas. A gente também tem uma questão muito importante que é, reiterando o que eu falei dessa visão global, é a questão da equidade de gênero no saneamento, porque as mulheres são aquelas que normalmente têm a sua responsabilidade muito nessa questão da água e no setor de saneamento, que vem de um setor ligado direto com a engenharia, ainda assim tem uma presença majoritariamente masculina. Então, a gente coloca como um compromisso para que a gente fomente essa equidade também dentro do setor de saneamento. Então, quando a gente fala, né, mais uma vez, que a gente traz essa água, essa questão do esgotamento sanitário e muito trazendo o papel das empresas para esse impacto no desenvolvimento sustentável, é o que a gente vai trazer como legado. E o legado também perpassa numa corresponsabilidade de todos nós enquanto pessoas. Porque quando se fala muito desse valor, dessa percepção, ainda não se vê o saneamento com a sua relevância real. E aí isso também tem que ficar muito consciente, porque a qualidade dos nossos serviços de saneamento, da água que também chega, perpassa um pouco da responsabilidade de cada um que está aqui. Seja uma hora que eu estou jogando um papel higiênico dentro do vaso sanitário, ou eu estou na rua jogando papel no chão, onde eu estou desmatando, onde eu estou jogando lixo nos próprios rios. Então, na questão do saneamento, a coparticipação ela é muito importante. Tanto que na hora que a gente pensa no jeito que foi estruturado o objetivo 6, né, de água e saneamento, ele perpassa as 8 metas pela gestão dos recursos hídricos, pela conscientização do uso, pela cooperação entre as entidades, entre as pessoas. Ele perpassa pela essa participação social, pela gestão mesmo de como que é feito. Então, são várias fontes e vários atores que determinam toda essa qualidade do saneamento. Então, eu acho que para encerrar aí um pouco a minha fala, é um convite para que a gente levante sempre a bandeira do saneamento e como cada um de nós, um autor, um ator importante para que a gente faça e consiga cada vez mais acelerar essa universalização. Luciana, muito obrigado pela sua fala. Vamos passar então a palavra aqui para o Daniel Sena Braga. O Daniel possui graduação em Engenharia Mecânica pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, mestrado em Engenharia Mecânica também pela PUC Minas e atualmente é doutorando no programa de pós-graduação em Engenharia Mecânica também aqui da PUC Minas, com foco na área de estudo do desempenho de módulos fotovoltaicos bifaciais e é bolsista da CAPES. Atualmente, como gerente técnico do Green PUC Minas, sendo responsável pelo desenvolvimento, implementação e execução dos ensaios térmicos, mecânicos e elétricos do Programa de Avaliação da Conformidade de Coletores Solares e Reservatórios Térmicos. Atua como pesquisador na área de desenvolvimento de projetos com empresas parceiras e em trabalhos acadêmicos. Atua também como representante do Green PUC Minas nas comissões técnicas de engenharia solar e é professor na pós-graduação no IEC PUC Minas. Então, Daniel, a palavra está contigo. Seja muito bem-vindo.
Obrigado, professor Valdeir, por me introduzir. Boa tarde a todos, pessoal. Então, pessoal, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre energia limpa. Esse que é um ODS muito importante, que eu acredito que vocês já têm um certo conhecimento do quão relacionado ele está com vários outros ODS, né? Então, quando a gente fala de energia limpa, pessoal, e garantir a acessibilidade dela, primeiro a gente precisa falar sobre alguns conceitos bem importantes do que é de fato energia, né? A gente escuta falar em energia o tempo inteiro, a gente discute o que é energia, mas na realidade a energia está presente a todo momento e em todos os lugares. Basicamente, se a gente for ver o que é o conceito de energia, lá da física é um termo super abstrato. A gente vai estar falando que é a capacidade da gente produzir um movimento, produzir um trabalho, mas enfim, é basicamente a capacidade que a gente tem de transformar qualquer coisa, tá bem? De fazer as coisas acontecerem. Então, basicamente, a energia está presente lá no combustível do veículo que nos trouxe aqui, ela está presente aqui no sistema de iluminação que está iluminando esse auditório, ela está presente basicamente naquele alimento quente que a gente teve hoje no horário do almoço, então ela está presente em diversas formas. Basicamente, a energia, a gente pode encontrar ela, e já trazendo um pouquinho mais agora para a nossa discussão, a gente pode encontrar ela na forma de energia mecânica, por exemplo, que a gente utiliza bastante no setor elétrico. Então, vocês podem imaginar uma hidrelétrica. Uma hidrelétrica ela é nada mais, nada menos do que uma grande represa em que a gente armazena a água, e essa água armazenada ela gera uma energia potencial que a gente pode utilizá-la. A gente conduzindo essa água, a gente transforma essa energia potencial em energia cinética que é nada mais, nada menos do que o movimento da água. E essa água movimentando, ela vai movimentar uma turbina que, conectada a um gerador, ela vai converter essa energia agora cinética em energia elétrica. Então, basicamente, a energia, como a gente sabe, ela não se destrói, ela não se gera, ela só se transforma. Então, a gente pode transformar a energia mecânica em energia elétrica. A gente pode ter também a presença da energia térmica, que basicamente ela está presente aqui agora, ela mantém o nosso corpo aquecido, mas ela também está presente em um sistema de aquecimento solar de água, que é uma fonte de energia limpa muito utilizada hoje no Brasil, que hoje, se a gente pegar basicamente a capacidade instalada só de sistemas de aquecimento solar de água no Brasil, o último dado que eu tive é que a gente tem quase a potência equivalente de uma usina de Itaipu, que é uma das maiores do mundo. Então, isso eu estou falando de energia térmica. A gente também vai ter energia química, que está presente lá dentro das ligações químicas, enfim. E o que a gente vai fazer é buscar essa energia para poder aproveitá-la. E onde que a gente encontra essa energia, pessoal? Basicamente lá nas fontes de energia, tá bem? Então, a fonte de energia, ela é um recurso que nos fornece energia que a gente vai poder utilizá-la, vai poder trabalhar com ela. Tá bem? E aí, quando a gente fala de fonte de energia, a gente começa a falar um pouquinho de algo que é muito familiar, eu acredito, para vocês, e que está todo dia no jornal, que é o fato de se trabalhar com energias de fontes renováveis e não renováveis, tá bem? Quando a gente fala de energia renovável, a gente está falando basicamente da energia solar, da energia eólica, da energia hidráulica, da energia geotérmica, quando a gente aproveita o calor que está presente no interior da Terra, na própria biomassa que vem de resíduos orgânicos, enfim. Basicamente, a energia renovável é toda aquela que ela vai se reabastecendo naturalmente no tempo, tá certo? Ou seja, ela é inesgotável, ela está o tempo inteiro sendo reabastecida. Mas a gente também vai ter a energia não renovável, que é aquela que está presente nas fontes que não são reabastecidas no tempo, como é o caso do carvão, do petróleo, do gás natural, tá certo? E quando a gente começa a conversar agora, tendo claro o que é forma de energia e o que é fonte de energia, a gente começa a entrar um pouquinho aqui no nosso tema de energia limpa, tá certo? Se a gente pegar, por exemplo, para avaliar, eu quero ver aqui um pouquinho do alinhamento aqui, quero alinhar com vocês alguns conceitos aqui. Tendo em vista agora o que todo mundo já sabe, o que é energia renovável e não renovável, quem aqui acredita que a matriz energética do Brasil ela é renovável, pessoal? Pode levantar a mão. Quem achar que é. Quem acha que a matriz energética brasileira é não renovável? Legal, eu acho que foi uns 50-50, hein? Muito próximo do que a gente tem na nossa matriz energética. A matriz energética brasileira, pessoal,
a gente tem hoje 53% da nossa matriz não renovável, tá certo? Aproximadamente 47% da nossa matriz ela é renovável. E esse é um conceito que a gente carrega, né? A gente acha até que isso é muito pouco, mas se a gente for comparar com o resto do mundo tem uma média aí de 15%. Então, de fato, o Brasil ele está posicionado de forma muito além da média mundial. A gente realmente é muito avantajado aqui de recursos naturais renováveis, tá certo? E hoje a gente está trabalhando aí com essa meta de até 2030, a previsão é que esse valor aí, que hoje está em torno de 47 de renováveis, em 2030, que é a meta que a gente tem aqui da ONU, né, dessa ODS, a gente vai estar próximo aí de 8%, 48%. Então, parece que não é muito, mas se a gente parar para pensar, população crescendo, recurso energético sendo cada vez mais requisitado, a gente ainda vai ter um grande pulo agora com a adoção de novas fontes renováveis aí na nossa matriz. E talvez essa confusão que a gente conversa um pouquinho sobre se o Brasil ele tem uma fonte muito renovável ou não renovável, ela é muito baseada por conta da nossa matriz elétrica. Quando a gente fala de matriz elétrica, a gente já está falando agora de um tipo muito peculiar de energia, que é a energia elétrica, tá bem? E quando a gente fala de energia elétrica, é apenas uma daquela forma. E para não confundir, a gente nem fala energia elétrica no nosso setor. A gente fala até eletricidade, tá bem? Para não ter essa confusão. E se a gente for levar em consideração a matriz elétrica brasileira, hoje 92% da energia elétrica consumida no Brasil, ela de fato provém de recursos renováveis. Então, é uma disparidade muito grande para o resto do mundo, que está em torno ali de 20% ainda. Então, só para vocês verem como que o Brasil, de fato, ele é muito abençoado no que diz respeito a energias renováveis. Daqui a pouquinho a gente vai falar, vai ter um tempinho mais para falar também, quais são essas principais fontes que a gente vem desenvolvendo, né, aqui no nosso país, que a gente vem aplicando também. Mas aí eu falei para vocês de formas de energia, fontes de energia, e o nosso tópico aqui hoje é energia limpa. Pessoal, energia limpa, quem é que acha que energia limpa, esse termo, ele está vinculado com ela ser renovável ou não renovável? Alguém, vamos fazer uma nova enquete aqui, pessoal. Vocês acreditam que toda energia limpa, ela é renovável? E vocês acreditam que toda energia suja, ela é não renovável? Essa eu acho que gerou até um pouquinho mais de dúvida, né? Mas ainda mesmo assim, ficou bem dividido. Se a gente for avaliar de fato, pessoal, essa questão de energia limpa, a gente, quando atua no setor energético, a gente tem a consciência que é impossível, pessoal, a gente ter uma fonte de energia que não gera nenhum impacto, tá certo? Qualquer fonte de energia, ela vai gerar um certo impacto, mas a gente está preocupado aqui em gerar o menor impacto possível, tá certo? E quando a gente traz para o setor elétrico, de produção de eletricidade, a gente acaba classificando no nosso setor a energia limpa como aquela energia que produz o menor impacto possível no processo de conversão em energia elétrica, tá bem? Ou seja, vai ser aquela energia que não vai emitir gases poluentes no processo de conversão. Então, vai ser aquela energia que vai prover o mínimo possível de resíduos para o meio ambiente. Resíduos nocivos, que eu digo, né? Então, se a gente for classificar de fato quais são as energias limpas que a gente tem, hoje, liderando no mundo, a gente vai ter a energia solar, fotovoltaica, mas também a energia solar térmica, que produz água quente. A gente vai ter a energia eólica, que aproveita a energia contida nos ventos, né? Ou seja, a força do vento, que vai girar uma turbina conectada a um gerador e vai convertê-la em energia elétrica. A gente vai falar aqui, basicamente, da geotérmica. A gente vai falar das hidrelétricas também, que apesar delas terem um certo impacto no momento que você instala uma hidrelétrica, você faz ali um lago que acaba inundando ali dezenas de hectares, enfim, você vai acabar impactando fauna e flora daquela região, você não vai ter ali emissão de gases poluentes no processo de conversão. Então, também é considerada uma fonte de energia limpa. E quando a gente leva em consideração isso, pessoal, de fato, o Brasil ele é muito avantajado em relação aos outros países do mundo. O mundo inteiro ele está correndo atrás para poder aumentar a capacidade dele de produzir o seu recurso final, seja ele eletricidade ou seja ele calor, através de fontes limpas.
Então, basicamente, se a gente for levar em consideração a nível mundial, pessoal, basicamente, nossa, é tanta coisa para falar, desculpa, mas deixa eu até ver quanto tempo que eu tenho aqui. Tá certo. É bastante coisa. Mas, basicamente, pessoal, o que a gente vai procurar deixar claro, daqui a pouquinho a gente vai ter também um momento para perguntas também, eu vou deixar também o contato para quem tiver interesse de conhecer um pouquinho mais sobre o setor, a gente está sempre à disposição, mas basicamente o nosso intuito é aproveitar ao máximo as energias renováveis e limpas para que a gente possa ter um desenvolvimento sustentável. Uma das metas que a gente tem, pessoal, na nossa ODS é assegurar o acesso universal, confiável, moderno e a preços acessíveis de energia elétrica. Vejam só, a gente precisa fornecer e assegurar o acesso universal. Hoje, no Brasil, no país que a gente vive, 99,7% da população ela já tem acesso à energia elétrica, mas ainda falta a totalidade da nossa população ter esse acesso. A gente tem hoje, atualmente, se eu não me engano, há poucos anos atrás, mais de 140 mil famílias que ainda não tinham acesso à energia elétrica, fora várias outras populações que acabam morando de forma muito isolada no nosso país e que, de fato, pode ultrapassar esse número em valores de 1 milhão. Se a gente for levar em consideração a nível mundial, uma população de 8 bilhões, a gente ainda tem aí 700 milhões de pessoas no mundo que não têm acesso à eletricidade. Vocês têm ideia do que é isso, pessoal? Você não ter acesso a isso que está aqui, a energia que carrega o celular? Então, vocês imaginem o impacto social que a falta da eletricidade tem no desenvolvimento do ser humano. Basicamente, hoje, a gente está falando aí de mais ou menos 2 bilhões e meio de pessoas que ainda não têm uma fonte limpa para poder aquecer o seu próprio alimento ali. Por exemplo, a gente está falando de fogão ainda movido a lenha e carvão. Então, são mais de 2 bilhões de pessoas que não têm, basicamente, acesso a isso. Estão utilizando ali um combustível que é nocivo ao meio ambiente e à sua própria saúde. Então, esse é um tema extremamente amplo que a gente tem a oportunidade de discorrer, conversar um pouquinho aqui hoje. E, basicamente, eu vou finalizar por aqui, só para a gente não passar muito tempo, mas eu fico aqui à disposição para a gente conversar um pouquinho mais. Obrigado. Daniel, muito obrigado. Até agora, 2 falas aí importantes, né, da Luciana e do Daniel, que já nos suscitaram bons questionamentos. E por último, mas não menos importante, vamos chamar para a nossa conversa o professor Duval Magalhães Fernandes, que possui graduação em Ciências Econômicas pela UFMG, mestrado em Economia também pela UFMG e doutorado em Demografia também pela UFMG. Fez pós-doutorado no Instituto Universitário Investigación Ortega y Gasset, da Universidade Complutense de Madrid, professor visitante na Universidade Peruana Caetano Heredia, de Lima, e pesquisador do Centro de Investigação em Sociologia Econômica das Organizações Sociais do Instituto Superior de Economia e Gestão, ISEG, da Universidade de Lisboa. Professor Duval, seja bem-vindo. A fala está com você, que é o ODS 10. Boa tarde a todas e todos, né? Agradeço o convite, né, e a oportunidade de estar presente nesse evento, né, que mostra um pouco o comprometimento da instituição, da nossa PUC, com os objetivos do milênio e saúdo de sermos Instituto, né, de Ciências Sociais, congregando todos os cursos para tratar desse assunto. Talvez, por conta de uma visão assim, mais economista histórica, né, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a criação desse específico desse ODS, né, que é o ODS 10. Né. A década de 90, né, foi uma década muito profícua em termos de discussões com relação à questão de indicadores, as questões também relacionadas a desenvolvimento humano. Né. É a época
das conferências, né? As conferências começam com o Rio, 92, e segue até Istambul, 96, passando por direitos humanos, a parte de população, mulheres, desenvolvimento social, e chega ao Habitat em Istambul. Nessa conferência de Habitat, um processo que já vinha desde 1991 e 92, dessa agência das Nações Unidas, que discutiam indicadores para o desenvolvimento urbano. Já em 91, eles propunham 55 indicadores, e essa experiência foi levada a 52 cidades, e o Rio de Janeiro estava presente. Já para o Habitat 2, foram 237 cidades, sendo que, no caso do Brasil, foram 4. Né? Foi o Rio de Janeiro, Curitiba, Brasília, e deixa eu ver se eu acho aqui a próxima, né, que foi... deixa eu achar ela aqui. E Recife, né, que foram 10 cidades, mas com 46 indicadores. Esse processo de indicadores, de criação de indicadores, também estava, né, imbuído dentro daquele indicador que todo mundo conhece, o IDH, que nos anos 90 também as Nações Unidas começam a apresentar, mas de uma visão mundial de países, e nesse processo desses 10 anos, ele vai para os estados, dos estados para o município, né? E nós temos aqui na PUC, né, da professora Marinês Narras, a criação do Índice de Qualidade de Vida, né, de Minas e de Belo Horizonte, que foi até uma tese de doutorado do programa de pós-graduação em Geografia. Eu estou apanhando aqui porque eu estou usando o celular para ler as coisas que eu não imprimi. Bom, quando chega ao final, né, dessas conferências, se pensa o milênio. E o objetivo que gera tudo isso, geram os indicadores que foram conhecidos como objetivos do milênio. Esses indicadores, esses objetivos, que eram 8, né, deveriam ser contemplados durante o período de 2000 a 2015. Desses objetivos, né, desses 8 objetivos, 3 eram relacionados com a saúde. Mortalidade infantil, mortalidade materna, saúde reprodutiva e a questão de doenças como malária e HIV/AIDS. E um deles, né, o objetivo 3, ele falava em promover igualdade, mas igualdade entre homens e mulheres, e muito centrado na questão educacional. Então, essa visão de trazer uma discussão sobre a desigualdade, ela não estava presente ainda nesses indicadores. É claro, o primeiro indicador, erradicação da pobreza, claro, erradicando a pobreza, nós vamos reduzir as desigualdades, né? Podemos usar até aí esses indicadores como o índice de Gini. Mas, assim, então, quando vamos falar dos objetivos, né, sustentáveis, né, desenvolvimento sustentável, aí sim, focar 2015 a 2030, o ODS, é que nós vamos ter a ideia da redução da desigualdade entre os países e dentro dos países. Né? Esses objetivos, né, eles são distribuídos em 10 itens, né, e tem subitens, cada item vai ter os seus indicadores, mas eu gostaria de chamar a atenção para 2 desses. O primeiro deles seria o 2.2. Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos, independentemente da idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra. E o objetivo 10.7, facilitar a migração e a mobilidade ordenada, segura, regular e responsável das pessoas, inclusive por meio da implementação de políticas de migração planejadas e bem geridas. Por que eu pego esses dois, né? Desses 10 eu pego esses 2. Se a gente procura, na própria página das Nações Unidas, como os estados brasileiros estão vendo esses objetivos de desenvolvimento, vocês sabem que os estados, com o apoio das Nações Unidas, propõem metas, né, acertar essas metas que já estão ali e escolhem os indicadores que eles vão trabalhar. Então, quando a gente olha esse objetivo 10,
os estados brasileiros escolheram o 10.2 e o 10.7. De todos os estados, somente 2 escolheram o 10.7. Foi Roraima e Amazonas. Isto é, eles escolheram, dentro do objetivo 10, focar sobre a questão da migração e, é lógico, da migração internacional. Todos os outros estados, inclusive estados, né, que têm fronteira, o próprio Acre, né, que passou por uma situação também de um fluxo migratório grande, fazem opção do 10.2. Isto é, acabar com as diferenças de pobreza que levam em consideração questão de gênero, raça, etnia e tudo mais. Então, mostra claramente que, mesmo dentro dessa visão, né, que nós temos desse objetivo 10, que é acabar com as diferenças, há também diferenças dentro dos estados. Né? Essas diferenças, quando a gente fala dentro dos estados, nós estamos falando que são políticas públicas. Então, são políticas que são levadas, compromissos assumidos por esses estados, que, ao final de algum momento, deverão ter um resultado que será verificado pelos indicadores. Né? São vários indicadores que são levantados e serão acompanhados. Nós estamos entrando agora, 2024, certamente em 2025 nós vamos ter uma avaliação, porque vão sobrar só mais 5 anos para que os países e os estados e mesmo municípios tenham condições de atender a esses objetivos. Então, certamente, quando formos analisar esse 10, que é da desigualdade ou das diferenças que nós encontramos em termos, aí fala-se de países, mas nós podemos olhar dentro dos próprios estados ou mesmo das cidades, nós vamos encontrar uma discussão que traz à tona, e lembrem-se, nós estamos falando de 2015 a 2030, então, essas metas, essas escolhas aconteceram há 5, 6 anos atrás, em momento onde essa ideia da migração atingia 2 estados, mais um pouco Amazonas e mais um pouco Roraima, que hoje, essa mudança. E se nós olharmos hoje e passássemos novamente para esses estados em busca dessas escolhas, certamente nós veríamos esse 10.7 aparecendo em praticamente todos os estados. Então, mostra que essa preocupação com essa mobilidade, ela vem. E agrega-se a isso que em 2018 nós tivemos o Pacto Global de Migração. O Brasil saiu, mas depois voltou. Aonde essa palavra ordenada, segura e regular, ela se reproduz no próprio título desse pacto e volta para dentro dos estados. Então, pensando que, se a gente observa que migração internacional ele não depende do Estado em si, mas é uma visão global da União, tem estados que estão com uma preocupação muito grande com isso e levam para esse, como uma forma de atender a esse objetivo, esse objetivo 10, da eliminação das desigualdades, vamos dizer assim, de uma maneira mais ampla, mostram que a questão da migração também está presente, além da questão econômica. Aqui, dissertar sobre todos esses objetivos não seria o caso, mas é mostrar que ele traz uma situação nova. É algo que não tinha sido pensado antes. É interessante que, dentro desses objetivos também, 3 objetivos tratam de questões financeiras, isto é, como conseguir que os estados controlem o poder econômico. Então, esse é um ponto também que aparece nesses objetivos e traz, evidente, também o último deles, a questão das remessas. Então, realmente é um objetivo bem amplo e que traz temas novos, temas que ainda não tinham sido tratados em outro momento. Obrigado. Já que eu ganhei uma placa ali, obrigado. Então, vamos abrir para as nossas conversas, Então, só resgatando algumas coisas aqui para a gente passar para vocês. Luciana, acho que eu destaquei 2 pontos da fala da Luciana, que quando ela fala de saneamento,
ela traz o debate dos direitos humanos e, de alguma forma, ela traz o debate da educação, né? A maneira como nós comportamos, como nos comportamos, também influencia diretamente nessa questão do saneamento. O Daniel nos provoca aqui a pensar, né, se estamos usando bem essa vantagem, né, que temos enquanto Brasil, se estamos sabendo cuidar dessa vantagem, se estamos planejando bem o futuro, pensando nesse debate da energia limpa. E, por fim, o Duval, né, traz aí um dos debates importantes que a gente está atravessando no Brasil, né, e aí eu acho que todas as profissões do ICS têm experimentado esse trabalho com a questão da migração, né, um dos pontos que o Duval destaca aí, a discussão entre migração e desigualdade. Numa mesa hoje mais cedo, uma das palestrantes teve talvez a coragem, né, de falar assim, olha, estamos bem distantes, né, já estamos chegando em 2030, mas estamos bem distantes de cumprir aquilo que foi planejado, aquilo que são as metas dos objetivos. E numa outra fala, né, algumas pessoas destacavam que para pensar em saneamento, para pensar em água, pensar em energia limpa, redução das desigualdades, nesse modelo econômico que a gente vive também é algo complexo, né? Para dizer minimamente complexo, pensar todos esses objetivos dentro de um sistema tão complexo, para eu não falar uma outra palavra, né? Então, é importante a gente abrir as conversas agora, né, para que vocês possam conversar aqui com a mesa. Estão abertas aí as perguntas, as falas. Eu só vou pedir que cada pessoa tente fazer a sua pergunta em aí no máximo 2 minutos, né, para que a gente, como a gente controlou aqui, né, a mesa foi rigorosa no tempo, vamos também pensar que nas perguntas a gente esteja bem objetivo para que mais pessoas possam fazer perguntas, tá bem? Antes de falar, fale o nome, se apresente, rapidinho. Boa tarde, eu sou o Albino Vitório, eu sou aluno do primeiro período de Ciências Sociais, ênfase em Ciência Política. Eu queria fazer uma pergunta para a professora Luciana, né? Por que a água, né? Essa galera aqui está muito mais... a gente está aqui ouvindo, né? E pensando aqui numa coisa muito prática, uma coisa que de 30 em 30 dias, né, balança a gente. Por que no Brasil, em geral, né, Minas, São Paulo, Rio, por que saneamento, água e esgoto é tão caro? Né? Por que a gente paga uma conta tão alta, né, todos os meses para ter acesso a esse serviço? Né? Eu queria perguntar ao professor Daniel. Pois é, professor Daniel, eu tenho uma bronca danada com essa turma da sustentabilidade, quando fala em energia, né? Porque o Brasil é o único no mundo, né? E o senhor 3 vezes falou de todas as riquezas naturais que a gente tem, né? A gente podia estar andando de costas para esse povo que quer bateria de lítio, que quer... não sabe o que fazer quando a pá do ventilador, quando a pá do moinho, né, quebra, né? Esses moinhos que vêm a 10 milhões de dólares cada um do Canadá, né? Essas baterias de lítio que vêm da China, que quando o carro, né, quebra, a gente não sabe onde é que vai jogar, em qual lixão. O Brasil não está trocando 6 por meia dúzia? Eu queria que o senhor dissesse realmente se a gente precisava entrar nessa onda de energia limpa, uma vez que 98% da nossa matriz elétrica e tal é absolutamente limpa. Para que a gente... Né, eu estou trazendo essa turma, né, e eu tenho uma pergunta também para o último. Né? O que o senhor acha da forma como nós tratamos não vou dizer invasão, né? A imigração Venezuela via Roraima, né? Ainda hoje de manhã, antes de vir para cá, tinha uma venezuelana, né, num sinal, e ela dizia: sou venezuelana, tenho fome. Né?
Aí, né? Mas como é que nós tratamos, né? Qual é a impressão, o que é que o senhor podia acrescentar a tudo que saiu aí na imprensa em relação a essa imigração venezuelana, né? De cerca de, parece que até 500 mil pessoas, né? Que entraram pela fronteira. Obrigado. Temos mais alguma pergunta? Podemos fazer um bloco? Podemos? Oi. Tudo bem. Aqui. Bom, meu nome é Mariana, eu sou estudante de Fala mais perto. Bom, meu nome é Mariana, eu sou estudante de Relações Internacionais, no 5º período. Eu queria saber que vocês falaram sobre a gente... Mais perto? Ok. Pensando que já se passou 8 anos desde a transformação dos Objetivos do Milênio para as ODS, quais seriam as mudanças relevantes para a gente conseguir alcançar o objetivo de fato? Porque, pensando, por exemplo, na ODS 6, né, da água potável e saneamento, a gente tem parcerias com operadores de água, né, que seriam as OPs. Mas uma medida tão inovadora ainda não é tão adotada pelos estados, porque ela é cara e não tem um mediador mesmo financeiro para conseguir fazer isso tudo. Então, quais seriam essas novas mudanças para a gente conseguir, de fato, alcançar os objetivos? Obrigado. Tem mais? Eu aqui, está escutando? Tá. Eu tenho uma pergunta referente ao ODS número 7, de energia limpa e acessível, né? Eu acho que nessa altura do campeonato não é nenhuma novidade para a gente que os países de sul global eles são os maiores responsáveis pela geração de energia limpa no mundo, né? Só que a gente enfrenta outro problema, que é o seguinte: a formulação da agenda ela foi estipulada majoritariamente por países do norte global que não fazem não chega nem a ser 10%, 5% dessa formação de energia limpa que a gente tem aqui no mundo. A partir disso, eu queria saber como que, nessa última década, a gente consegue ter, no Brasil especificamente, no sul global no geral, uma agenda que consiga contribuir para essa diversificação e manutenção das políticas em relação à energia limpa aqui no mundo agora. Muito obrigado. Seu nome? Gabriel, eu sou do curso de Relações Internacionais. Beleza. Vou passar para a mesa, então. Vou começar pela Luciana, pode ser? Vamos lá. Falar sobre tarifação do saneamento é complexo, a gente pode ficar aqui falando até amanhã. Mas uma questão que eu falei na fala é a percepção de valor. Se a gente for pensar no que a gente paga numa água no restaurante, é muitas vezes inferior ao que a gente paga na conta de água, levando em consideração o que a gente consome. E o nível de complexidade que se dá em termos de investimentos necessários para essa água chegar na casa de cada um. Mas, aí, saindo um pouco, né, do modelo de gestão mesmo da água, como que é feito essas tarifas que elas são reguladas. Então, realmente, tem um órgão regulador onde que ele coloca para as empresas todas como que vai ser a cobrança dessas tarifas. E na hora que pega, né, a outra pergunta sobre como que a gente pode fazer agilizar esse desenvolvimento do saneamento, essa universalização, é foco em resultado. Então, por exemplo, aí eu vou trazer um pouco da minha experiência trabalhando numa empresa de saneamento. É aumentar o nível de investimento também. Por quê? A gente só consegue levar saneamento para as pessoas a gente tendo um investimento implantando esses sistemas que ali necessitam. Então, vem a questão de alavancagem de recurso, vem a questão das obras que são feitas, e aí, além disso, tem 1 ano. Então, aí, eu vou pegar um pouco do nosso cenário. Nos últimos anos, foram os maiores índices de investimento da Copasa, e até 2027 está aí perpassando por 7 bi para a gente conseguir correr atrás do que se preconiza o marco. Eu acho que eu respondi todas, né? Pode ir.
Bem, agradeço aí a questão colocada. Bom, primeiro, demógrafo, né, tem que falar de números, né? Nós falamos de imigração no Brasil, né? 500 mil, acho que tá um pouquinho exagerado, vamos pôr em 290 a 300 mil venezuelanos no Brasil. Atualmente é a maior nacionalidade que nós temos aqui de imigrantes, mas quando se somam todos os imigrantes que estão no Brasil, nós não conseguimos chegar a 1% da nossa população. Em compensação, nós temos 2% da população brasileira está no exterior. Isto é, nós devemos ter alguma coisa por volta de 1.800.000 imigrantes no Brasil e temos 4,5 milhões de brasileiros no exterior. Então, já mostra que nós temos uma situação de um país que tem mais ou menos 1 por 4, né? No exterior do que imigrantes no Brasil. A situação venezuelana, né, é um fato novo pelo sentido da política pública. Se nós compararmos dois momentos, migração haitiana, que começa no Brasil, chegar no Brasil em 2011, né, e a partir daí, em 2012, eles recebem em janeiro, tem a RN 97, que dá o visto humanitário para os haitianos, isto é, uma política migratória, visto humanitário para uma determinada nacionalidade. Depois, esse grupo vem o momento dos venezuelanos, que é 2017, começa mais ou menos, e a partir de 2018, com a Operação Acolhida, que é também uma política migratória, né, que é o atendimento ou recepção na fronteira, nós temos, então, nesse processo, o que se chama de interiorização, que é um processo que já interiorizou mais de 100 mil venezuelanos. E, é claro, pela proximidade da fronteira, os venezuelanos buscam o caminho, né, de entrar por Roraima. Claro, na cidade, né, no estado, é um volume muito grande, comparado às oportunidades, né, de trabalho que poderiam ter. Nós estamos falando de algumas coisas, 300 mil pessoas em Boa Vista, né? Então, o mercado laboral é muito pequeno comparado ao volume de pessoas. E teve também um pequeno problema, porque a primeira medida, a RN 127, ela exigiu que os imigrantes que viriam da Venezuela passassem pela fronteira terrestre. Então, mesmo que tivesse um venezuelano que tivesse condições de pegar um avião para chegar, né, São Paulo, Rio de Janeiro, ele não poderia fazê-lo e demandar um visto temporário, que é o caso da extensão do visto Mercosul, né, dessa mobilidade do Mercosul, estendida aos venezuelanos e também à Guiana, né, porque foi estendida aos países que não eram do Mercosul, mas que faziam fronteira com o Brasil. Bom, o que aconteceu? Provavelmente o senhor deve ter visto um sinal, deve ter sido uma senhora com uma roupa um pouco colorida, né? Na realidade, um indígena Uarau, né? Então, é uma outra questão. Eles são indígenas que vêm da Foz do Orinoco, que sofrem um impacto muito grande da indústria petrolífera venezuelana. Então, eles perdem o seu meio de vida, meio de existência, passam a ser, de uma certa maneira, assistidos pelo Estado. Quando o país entra em crise, essa assistência desaparece e eles entram num processo de mobilidade e migração. E fazem pela América do Sul como um todo, e um grupo grande vem para o Brasil. Hoje estima-se por volta de 7 mil. Esse ato de estar ali no sinal, né, solicitando recursos, é conhecido dentro da cultura como coleta. Eles se sentem da mesma forma, como se estivesse numa floresta coletando frutos, fazendo pedido de recursos para as pessoas. E é esse pedido que faz com que eles chegaram no Brasil em todas as cidades, porque eles não são elegíveis para a interiorização. Então, os indígenas do Uarau não são interiorizados pelo governo, isto é, eles não pegam o avião em Boa Vista e chegam em outra cidade do Brasil. Não, eles vêm através de carona, caminhão, barco, e vão chegando em todos os países. Então, esse processo que nós assistimos ali é uma questão que tem um aspecto cultural, que tem dado muito que se falar, porque algumas vezes tem crianças juntos. E o Estatuto, né, da Criança, né, proíbe utilizar crianças para mendicância. Então, isso daí tem causado um certo desconforto, vamos dizer assim, em termos da interpretação da lei. Porque essa é uma questão que se coloca, né? Alguns países têm
por tradição, o desrespeito à questão aos direitos das mulheres, né? Nós assistimos em vários países situações de até mesmo, né, agressões e tudo mais. Essa cultura, quando chega aqui ao Brasil, ela tem que estar submetida à nossa legislação, isto é, a Lei Maria da Penha vale para todos, inclusive para o imigrante. Então, o ECA também vale para todos, inclusive para o imigrante. Então, é preciso trabalhar isso com essas pessoas. Então, isso que a gente assiste, né, nos sinais, a gente vai encontrar muito, né, é essa situação, sempre tiver com a roupa colorida, tal, com as feições, né, do fenótipo de indígena, é o indígena, e que, no fundo, ele diz, olha, eu estou no meu território. Essa questão Brasil, Venezuela, Peru, Equador, isso é coisa de branco. Meu território é a minha... Eu posso, né, circular nesse território. E eles são muito bem recebidos aqui pelos povos originários brasileiros, que os veem como parentes. Mesmo que essa etnia não exista no Brasil, eles os veem como parentes. Então, se aqueles povos originários do Brasil os veem como parentes, nós, que de uma certa maneira chegamos depois, temos que vê-los como parentes também. E o que nós assistimos não é uma pessoa passando fome. Certamente ele tem um pouco de uma estratégia para conseguir o recurso. Mas nós vemos são pessoas que estão fazendo algo de uma tradição, claro, são culturas que estão se encontrando e esse processo tem que trabalhar. Mas, no entanto, nós podemos dizer o seguinte, né? O Brasil recebe, isso não, sem a menor sombra de dúvida. Enquanto o imigrante, né, na fronteira americana, a primeira coisa, né, que o coiote vai dizer para ele, corre da polícia. Quando chegam aqui na fronteira, se é que algum vem com o coiote fala, vá na polícia. Porque aqui é a forma mais fácil, é um dos países que oferece a regularização de uma forma mais fácil e tranquila para os imigrantes. Então, nós recebemos. Mas esses fatos que nos aparecem nos sinais, nos semáforos, e outras situações de pessoas que buscam estudo, buscam, né, utilizar os seus conhecimentos dentro de uma atividade, de uma profissão, isso não acontece. Nós podemos dizer que recebemos sim, mas não acolhemos. Nós temos que entrar nessa fase, não é só de uma operação acolhida, que é feita pelo Exército, mas sim ter a sociedade como uma sociedade acolhedora dos imigrantes. Obrigado. Obrigado, pessoal, pelas perguntas. Como a gente viu, esse é um tema extremamente amplo e polêmico, né, para a gente poder discursar um pouquinho. Mas se a gente for analisar, basicamente, o objetivo, essa ODS, ela basicamente tem uma certa direção, ela tem uma diretriz, que é prover um futuro sustentável, ponto. E quando a gente fala da utilização de energia limpa, a gente está falando basicamente, se a gente parar para pensar e realmente a gente se comparar com o resto do mundo, né, como o senhor disse, a gente tem hoje aqui no Brasil já uma matriz elétrica de 92%. O mundo ainda está ali em torno de 26%. De fato, a gente está realmente muito à frente. Se a gente for levar em consideração a matriz energética, que a gente falou lá no começo, a gente ainda tem uma matriz não renovável aqui no Brasil. Então, quando a gente fala assim, poxa, será que vale a pena a gente investir em energia limpa? A gente já está muito melhor que o restante do mundo. Será que vale a pena? Olha, a gente vai estar indo, de fato, na contramão do desenvolvimento da nossa sociedade sustentável. Esse ODS, ele fala para a gente ter energia de acesso confiável. Confiável eu preciso ter garantia de que quando eu precisar daquela energia, eu vou ter ela lá disponível. Então, se eu tiver um dia necessitando, pois eu não investi em energia limpa do meu petróleo ou do meu combustível não renovável e ele acabou, eu não tenho mais energia confiável, você concorda? Então, basicamente, essa diretriz ela tem realmente fundamento. E fala-se também de questão de sustentabilidade. A gente precisa de ter uma fonte sustentável. Não adianta a gente queimar todo o combustível fóssil do mundo, porque se ele acabar e a gente não investir no limpa, não tem futuro. Então, não é sustentável. Ela também fala que a gente precisa utilizar fontes modernas. Então, não adianta eu utilizar aqueles equipamentos, grupos motores geradores que a gente utilizava há 30, 40 anos, que poluem bastante, com eficiência energética baixíssima, sendo que hoje a gente tem tecnologia de ponta, e principalmente no mercado de energia limpa. Então, mais uma razão para investir no mercado de energia limpa, trabalhar com tecnologia moderna, eficiente. E fala-se ainda de preço acessível.
A gente precisa buscar preço acessível, pessoal. O que é preço acessível? Basicamente, não adianta eu levar energia elétrica na casa de todo mundo aqui e do Brasil inteiro e do mundo inteiro. Se a energia elétrica ela for cara, você vai consumir? Muito provavelmente aquelas pessoas que têm menor condição, muito menos. Vocês conseguem compreender isso? Então tem que ser uma energia ainda de preço acessível. E só para trazer para vocês números aqui, quando a gente fala de energia limpa, hoje a gente está falando de preços aí de hidráulica, solar e eólica. A gente trabalha no nosso setor com um valor de R$ por uma unidade de energia. Então, na conta de luz, provavelmente vocês devem ver lá que vem uma conta de R$ para cada quilowatt-hora que vocês consomem, não é assim? Quando a gente vai produzir energia, como a gente produz muita energia, a gente não fala kilowatt, a gente fala megawatt, que é uma unidade um pouquinho maior. Mas só para trazer para vocês um fato de comparação, a energia limpa hoje no Brasil, a gente está falando de valores na casa de R$200 para cada megawatt-hora gerado. Sabe quanto custa para a gente levar o óleo diesel lá na Amazônia, na região onde a gente ainda não conseguiu interligar o nosso sistema interligado nacional? Custa R$2.000. Então, não é viável, é muito caro, entendeu? Então, essa é mais uma vertente por que a gente precisa investir em energia limpa. E, além disso, quando você investe em energia limpa, você está falando de geração de emprego, você está falando em diversificação da sua matriz elétrica, ou seja, você garante uma maior confiabilidade. A gente teve um problema muito sério há 2, 3 anos atrás, não sei se vocês vão se recordar, na conta de luz, a gente teve a bandeira de escassez hídrica, ou seja, a gente é tão dependente, eu acredito que muitos aqui vão se recordar. Alguns de vocês não vão se recordar lá de 2001, quando a gente teve o apagão mesmo, né? Mas a gente teve um fato muito próximo que a gente quase correu um sério risco de ter um apagão há 2, 3 anos atrás. Então, esse é um problema da gente não diversificar a nossa fonte. Mais uma razão para a gente investir em energia de fonte limpa, tá bem? E, basicamente, fora a questão da poluição, né? Que a gente não precisa nem dizer. A questão de gases poluentes, enfim, aquecimento global. Mas quando a gente fala da questão do compromisso dos outros países, os países desenvolvidos de fato, do hemisfério norte, né, como o nosso colega disse, a questão qual que é o compromisso que eles estão. De fato, a gente vê que a gente esbarra em muitos desafios, pessoal. Os países do norte, os países desenvolvidos, eles estão comprometidos a quê? Eles estão comprometidos a reduzir os seus níveis de emissão, eles estão comprometidos a investir em energia limpa, como de fato fazem, pois eles estão produzindo os equipamentos eficientes que a gente compra para utilizar hoje aqui no Brasil. Então, se a gente falar do mercado solar fotovoltaico, basicamente, hoje, 95% dos módulos fotovoltaicos, que são os painéis que geram a energia elétrica, eles estão vindo lá da China, que possui, de fato, uma matriz suja, ainda muito movida a carvão, mas que tende a ter uma virada a um momento, tá certo? Então, por isso que é uma discussão muito polêmica, né, quando a gente diz respeito a investimento em energia limpa, utilizando-se uma matriz suja. Um momento você precisa ter essa virada. Mas, de fato, esses países, eles também têm um compromisso de financiar projetos em países menos desenvolvidos, como o Brasil. Então, hoje no Brasil, a gente vê um capital fortíssimo entrando, principalmente no escopo de energia solar e energia eólica, pessoal. Então, esses países eles têm um compromisso também de financiar nesses locais onde a gente tem mais recurso. Se a gente pegar uma matriz elétrica, uma matriz energética de países europeus, por exemplo, eles não têm a mesma quantidade de rios que a gente tem, força dos ventos que a gente tem e recurso solar que a gente tem. Se a gente pegar a Alemanha, só para poder mostrar para vocês o compromisso de cada país, enfim, hoje na Alemanha, se a gente pegar, basicamente, o melhor índice solarimétrico que a gente tem na Alemanha, o melhor, pessoal, o melhor, ele é pior do que o nosso pior aqui no Brasil, tá bem? E a gente está falando da Alemanha, um país que é mais ou menos ali da área, vamos pegar um pouco menor até que Minas Gerais, é mais ou menos só para vocês visualizarem. Ele lá em 2012, há 10 anos atrás, ele já tinha 40 gigawatts de capacidade instalada só de energia solar fotovoltaica. Sabe quanto que a gente tinha no Brasil? 0. Hoje a gente acabou de chegar nos 34 gigawatts. Passaram-se 10 anos, a gente ainda não alcançou a Alemanha de 10 anos atrás. Tá bem? Mas a gente está num caminho, e muito disso é contando com investimento também de fora e de políticas aqui proporcionadas pelo nosso país. Então, basicamente, a gente, de fato, vai acabar esbarrando em questão de grupos políticos lá fora, questão de falta de recurso para financiar todos os projetos. Se a gente pegar para analisar
a velocidade que a gente está conseguindo, no Brasil, hoje a gente tem aí 99,7% que eu falei com vocês de acesso à eletricidade. No mundo, essa média é 91%. Ou seja, como eu falei para vocês, a gente tem 700 milhões de pessoas para poder ainda fornecer eletricidade, né? Igual o professor Valdeir disse, a gente teve uma palestrante hoje mais cedo que realmente contestou, será que a gente vai conseguir cumprir essa meta? Esse valor, pessoal, é o mesmo que dizer que 9% da população no mundo hoje não sabe o que é energia elétrica. E, infelizmente, se a gente seguir o ritmo que a gente está hoje, a ONU ela prevê que em 2030 a gente vai ter aí, se a gente não aumentar essa taxa para pelo menos 100 milhões de pessoas recebendo eletricidade por ano, a gente vai chegar, aí, infelizmente, a 8%, ou seja, a gente vai baixar em apenas 1% aí até 2030. Então, é só para trazer um pouquinho. Esse tema ainda é mais polêmico, né? Mas eu não gostaria de prolongar tanto para não tomar o tempo aqui da mesa. Mas obrigado mais uma vez. Obrigado, pessoal. Gente, ainda temos mais um tempo. Tem mais alguém querendo fazer pergunta? Tem mais uma ali. Duas. Pode falar. Boa tarde, meu nome é Bárbara, eu faço Relações Internacionais. A minha dúvida, com a explicação que o professor Duval falou sobre, principalmente esses povos indígenas, né, que estão vindo da Venezuela para o Brasil por conta de exploração na região, na hora eu pensei teve uma discussão no início do ano, principalmente, sobre exploração de petróleo, ali no Amazonas, não lembro exatamente na região, mas eu sei que é na região amazônica, e me lembrou muito também a questão da usina de Belo Monte, né? Porque você comentou, por exemplo, das áreas que tem que inundar, acaba perdendo de biodiversidade, tem impactos sociais. E a minha pergunta é muito no sentido de tanto no sentido técnico de energia, quanto no sentido de políticas públicas, o que pode fazer para tentar diminuir esse impacto? Quais os principais empecilhos, sabe, para não gerar um grande fluxo de, por exemplo, refugiados, migrantes, até mesmo locais, né, sem ter que vir do exterior. Mas quais os principais empecilhos para isso, sabe? Para não ter que ser um projeto muito de mitigação, de redução de desigualdade, mas para evitar que isso alcance um nível muito, talvez, preocupante, assim, no sentido tanto nacional quanto regional. Quem é o próximo? Eu. Estou voltando aqui para o professor. Eu me lembrei de um dado que eu li ontem, publicado em toda a imprensa, né? Hoje, né? Quase novembro de 2023, a Petrobras, de mansinho, nem divulgaram, não mereceu maiores comentários. A Petrobras, esse mês, está conseguindo produzir 3.300.000 barris de petróleo. Mas isso não é nada. Em 7 anos, quando o senhor estiver querendo a implementação dessas medidas, para 2030, com todos os investimentos que ela está começando esse ano, em 2030, ela bate a meta de 5.500.000 barris de petróleo por dia. Por dia. 5,5 milhões de barris, ela vai se tornar um dos maiores, o Brasil se torna um dos maiores produtores do mundo de petróleo em 2030. Então, a pergunta é, até que ponto é sério toda essa discurso, investimento, gasto, estudos a respeito de fontes renováveis. Gostei quando o senhor falou que a gente precisa, né, em certos momentos, ter essa perenidade de oferecimento de energia. Então, a gente enfrentou aí, eu enfrentei, junto com o senhor, né, um racionamento com o Fernando Henrique, né, e há 2 anos, quase um relacionamento. Mas isso é motivo para a gente estar, vamos dizer,
investindo tanto, quando existe tanta coisa ainda para a gente, que esse solo dá e que essa terra produz, né? Como é que é possível conciliar Petrobras com 5,5 milhões de barris de petróleo e todo um ministério? Nós temos um ministério por conta de fontes renováveis. Como é que o senhor concilia, né? Quando o senhor se reúne com a turma da sustentabilidade, como é que a gente sustenta esse discurso? Muito obrigado. Temos mais uma pergunta? Aqui mais uma. E aí, na pergunta... Temos mais? Oi. Não, espera, é só ela aqui e depois você. Então, na pergunta do companheiro lá, a gente encerra o bloco de perguntas, ok? Você. Boa tarde. Eu sou Maria Isabel e a minha pergunta é para o Daniel. Eu estou no 5º período de Relações Internacionais e eu trabalho no ramo da energia, numa empresa multinacional. E a minha pergunta é meio específica, mas como você citou os módulos, eu trabalho basicamente na venda de módulos híbridos isolados a gás aqui no Brasil. E eu e na minha empresa, a gente vem acompanhando um aumento de mercado aqui no Brasil. E eu queria saber se... Eu anotei a minha pergunta para não esquecer. Se os módulos podem ser considerados seguros para o meio ambiente. Porque eu acompanho muitos vazamentos e os módulos são isolados a SF6. E isso... Não, mas a minha pergunta é dos não fotovoltaicos. E aí, nessa questão de importar tecnologia, porque, por exemplo, os módulos que a gente vende aqui, eles vêm da China. Então, a gente importa essa tecnologia para vender aqui. Se eles são considerados seguros, isso é um cálculo feito nesse impacto no meio ambiente, já que é uma coisa que a gente está tentando combater. Obrigado. Pensando em... sou Kainan, do Recurso RI. O meu questionamento é pensando em redução de emissão de gás carbônico, descarbonização, especialmente no escopo 3, quando a gente pensa no papel do setor privado. Eu queria entender como é que a gente pode conciliar o papel da sociedade civil em agregar valor no escopo 3 de descarbonização. A gente tem muitas políticas voltadas, seja política pública e parceria público-privada, mas como que a sociedade civil consegue agregar valor para a lógica de descarbonização, a gente sendo uma sociedade de carbono zero ou até mesmo carbono positivo? Legal, pessoal. Então, puxando um pouquinho aqui, eu anotei algumas perguntas atrelada à questão da energia, mas então, basicamente, de fato, a gente mora num país, como o professor Valdeir disse, né? Será que a gente está utilizando aqui os recursos que a gente tem natural da forma mais eficiente? Então, basicamente, pessoal, como eu disse para vocês, o Brasil ele tem uma empresa de pesquisa energética que é desvinculada, de certo modo, do governo que tiver. Então, como que funciona o setor elétrico? A gente tem o setor, ele é organizado em vários agentes. A gente tem desde o agente governamental, que basicamente é o governo atual, e dentro dele vai ter o Ministério de Minas e Energia, e dentro do Ministério de Minas e Energia, a gente vai ter ali, basicamente, várias empresas que vão estar atreladas a esse ministério. A Petrobras é uma delas, tá certo? A gente vai ter um outro grau ainda no nível organizacional político, que é o próprio Congresso Nacional. O Congresso Nacional é que vai fomentar a lei, que vai publicar uma lei, que é aquilo que a gente deve seguir de fato. E a gente vai ter outros agentes do nosso setor, que são agentes que vão estar regulando o nosso setor, vigiando para ver se está tudo seguindo conforme é previsto e planejado. E a gente tem uma empresa que, basicamente, ela vai subsidiar todos esses agentes com informações estratégicas. Então, ela vai no resto do mundo, ela coleta todas as informações, como que o resto do mundo está operando, e traz para cá e faz o nosso planejamento. Então, a empresa de pesquisa energética, que é a EPE, ela basicamente traça sempre o plano decenal de energia, ou seja, daqui a 10 anos, onde que o Brasil deve chegar, quais são os recursos, qual que é a capacidade do Brasil de chegar daqui a 10 anos. E ela traz também para a gente, todo ano, o balanço energético nacional. Então, no ano passado, quanto que a gente consumiu de energia? Quanto que a gente ainda precisa consumir? Quanto que a população brasileira vai crescer? Será que a gente vai ter adoção de carro elétrico ou não? Porque se tiver carro elétrico, a gente precisa produzir mais energia elétrica. Não, mas espera aí, se eu tiver mais consumo de carro elétrico, eu não preciso ter tanto gasolina.
Então, ela vai fazer esse balanço para a nossa sociedade e vai traçar um horizonte para 2030. E aí eu pergunto para vocês acham hoje que o Brasil, em 5, 6 anos, ele vai ter uma matriz elétrica com vários carros elétricos presentes? Eu acho um pouco difícil também. Compartilho desse pensamento de vocês. Além da gente ter o problema de produção de energia elétrica para poder sustentar tudo isso, a gente tem um problema do custo da tecnologia que a gente vai de fato importar e o custo de instalação, por exemplo, de toda a infraestrutura que é necessária para reabastecer esses veículos. Então, quando o senhor pergunta qual que é a minha opinião é: a gente ainda vai passar por um período gradual de investimento nessas tecnologias. E hoje o Brasil, o caminho dele basicamente, e vários especialistas do setor, eles propagam essa ideia, é que a gente não deve investir em carro elétrico, bateria de lítio, igual você disse. Não é investir em bateria e basicamente depois se preocupar com reciclagem, enfim. A gente tem hoje um planejamento energético de investimento, muitas das vezes, e até vocês já devem ter acompanhado alguns políticos falando, do investimento de um carro híbrido, por exemplo. A gente precisa sair da matriz suja e migrar para uma matriz mais limpa. E um carro híbrido no Brasil, a gente já está falando de um carro movido a álcool, por exemplo, que é uma biomassa, energia renovável, com apoio elétrico. Ou seja, é uma migração muito mais inteligente para o nosso país, tá certo? Isso vai levar um pouco de tempo, isso não é feito da noite para o dia. Então, quando a gente fala também de energia confiável, a gente não pode passar por nenhuma situação de apagão. A gente só não passou por apagão 2, 3 anos atrás porque o país estava em crise. Ele vem arrastando de uma crise. Se ele tivesse em plena produção, teria faltado energia elétrica, tá certo? Ou seja, a gente precisa ainda ter um aproveitamento de uma energia de base que a gente fala. A hidrelétrica é uma energia de base. O que é uma energia de base? No momento que eu precisar, eu posso abrir uma comporta, posso ligar uma turbina e eu vou produzir energia elétrica e beleza. A energia solar, infelizmente, se passar uma nuvem na frente, ficar 2 dias sem fazer sol, infelizmente não tem como abrir o céu. Tá certo? O mesmo acontece com a eólica, o mesmo a gente vai ter problema talvez com a biomassa em algumas situações. Então, a gente precisa ter energia confiável de base. E uma base muito forte que a gente tem hoje no Brasil, basicamente, são as termoelétricas. Graças a elas, apesar de ser muito mais caro e doer no nosso bolso, elas garantem essa confiabilidade na nossa base. Então, basicamente, hoje a gente vê a Petrobras, ela tem uma grande oferta de gás natural do pré-sal, que precisa dar uma destinação final. Então, você, enquanto empresa de pesquisa energética, planejamento, você sabendo que você tem aquele recurso que pode te prover confiabilidade para o seu sistema, você vai aproveitar ainda aquele sistema. Então, quando eu falo para vocês que a gente ainda vai ter uma matriz até 2030, que basicamente a gente vai fazer aí 48% da matriz vai ser não renovável, vai ser renovável, 52% não renovável, se a gente está mudando 1% aí mais ou menos, a gente está falando de que vamos investir bastante em solar, vamos investir bastante em eólica. Para você ter uma ideia, 93% dos projetos que a gente tem até 2030 é solar e eólica, tá certo? O restante, a gente está falando aí de pequenas PCHs, que vão ter um impacto menor do que Belo Monte, como você disse. Então, até a ideia desse investimento em energias, puxando um gancho, né, em energias limpas, como a solar, por exemplo, é você evitar você fazer um investimento de 30 bilhões de reais e poder capacitar ali o próprio consumidor final, como nós mesmos, a produzir a nossa própria energia. Então, é isso que a gente tem hoje. Eu posso, na minha residência, ao invés do Brasil ter que aportar ali 30 bilhões de reais para construir uma usina gigantesca, que vai ter vários impactos ambientais, várias discussões, enfim, a gente pode ter aí o próprio consumidor gerando a sua própria energia e adiando isso. Para vocês terem uma ideia, Belo Monte ele tem uma capacidade de 10 gigawatts, quando ela está a plena produção, tá certo? Na maior parte do ano, ela vai estar trabalhando ali com 5 gigawatts. Só os consumidores finais, que somos nós, produzindo hoje através do fotovoltaico, a gente já tem 24, 25 gigawatts. Ou seja, a gente já tem mais do que 2 Belo Montes instaladas com capital privado. Veja só que benefício, tá certo? Então, basicamente, é uma direção, é um caminho que a gente vai seguir. De fato, hoje, a maior parte dos projetos a serem instalados, eles são de energia renovável e a gente vai ver aí, de fato, uma certa maior participação da renovável até 2030, 2050, cada vez mais energia eólica, cada vez mais energia solar, mas com
um detalhe muito importante do armazenamento de energia. A gente precisa de confiabilidade. Quando a gente fala de confiabilidade, para eu poder parar de usar aquele petróleo, aquele gás natural, aquele carvão, para eu poder dar um fim mais nobre para esses recursos que são esgotáveis, eu preciso ter uma fonte segura. Então, hoje a gente muito se discute, ao invés de trabalhar com baterias, por exemplo, a trabalhar com hidrogênio verde. Então, vários dos países hoje desenvolvidos, eles estão investindo bastante em pesquisa na produção de hidrogênio verde barato. Hoje o hidrogênio ele já existe, a gente retira ele lá do petróleo, a gente retira ele lá do combustível fóssil. A gente chama esse hidrogênio de hidrogênio cinza, mas a gente quer o verde. E esse verde ele vai vir dos recursos limpos, tá bem? E uma vez que a gente dominar essa tecnologia e baratear essa tecnologia, aí sim a gente vai poder ser cada vez mais forte a investir em outras fontes limpas aí que são intermitentes, tá bem? Oi? Não entendi, Thiago. É verdade dos módulos, perdão, que eu estava prolongando, eu falei, meu Deus do céu. Então, eu falei que é um tema mega amplo, pessoal. A gente brinca que quando a gente começa a falar de setor de energia, a gente vai caindo para várias áreas, enfim. Então, a gente viu até a variabilidade de perguntas. Cada pergunta, ela aborda um tema, né? Eu também. Vou pegar dos módulos. Então, na questão de confiabilidade desses equipamentos que a gente trabalha lá fora, igual eu comentei, tecnologia solar fotovoltaica, eu vou dar um exemplo. Hoje a gente tem mais de 70 marcas, pessoal, chegando aqui no Brasil. São 70 fabricantes diferentes que comercializam os produtos aqui. Como que a gente vai saber se esses equipamentos são, de fato, confiáveis ou não, se eles são eficientes ou não? Então, dentro do nosso mercado de energia, a gente tem programas do Inmetro. Então, o Inmetro, ele é o órgão responsável do governo que vai estar fiscalizando e criando programas de qualidade desses equipamentos que estão entrando aqui. Você falou módulos de gases? Perdão? Perdão, eu não escutei, mas... qual que é a finalidade dele? A aplicação final? Porque a gente tem vários tipos, sabe, de equipamentos híbridos que trabalham com gás, às vezes para aquecimento, às vezes para geração de energia elétrica. Seria esse? Seria módulo híbrido para aquecimento de água, por exemplo? Que trabalha com aquecimento solar e também tem um apoio a gás? É que a gente tem um escopo gigantesco de equipamentos que chegam no Brasil. Um deles, por exemplo, é de módulos híbridos que carregam mais de uma tecnologia. Você pode, às vezes, trabalhar com um coletor solar, por exemplo, a finalidade dele é promover água quente. Esse é o nosso recurso final. Mas a gente pode ter um módulo híbrido que a gente vai ter ali como finalidade aquecer água e também gerar energia elétrica. E esse equipamento ele ainda pode contar com um apoio de backup, como, por exemplo, a gente importa alguns equipamentos que têm apoio a gás. Então, quando você não tem ali a sua fonte primária, é o caso que eu estou só dando o exemplo, né, de um módulo híbrido que trabalha com energia solar primária, mas se na falta da energia solar, a gente vai trabalhar com apoio a gás. Então, esse é um tipo de equipamento que a gente importa aqui, que, infelizmente, para essa aplicação específica que eu estou falando, o Inmetro ele ainda está em falta de ter uma regulamentação aqui no Brasil. Então, eu vou trazer exemplos. Hoje, a maior parte dos equipamentos que a gente trabalha em algumas áreas aqui no Brasil, eu falo nas áreas do setor elétrico, são internacionais. Módulos fotovoltaicos, 95% do que é vendido no mundo vem da China. Aqui no Brasil, acho que é 99,999%. Ou seja, é tudo chinês. E como que a gente garante que esses equipamentos que estão vindo de lá, eles têm confiabilidade? O Inmetro ele tem portarias, e essas portarias elas têm um programa que a gente chama de Programa Brasileiro de Etiquetagem ou Programa de Avaliação da Conformidade.
Então, esses equipamentos, quando são importados, para eles poderem ser comercializados aqui no nosso país, eles precisam passar por laboratórios acreditados ou certificados, designados pelo próprio Inmetro, e eles vão fazer uma sequência de testes para poder dar realmente o laudo de conformidade. E aí, para cada equipamento, e aí é por isso que é muito ampla essa resposta, para cada tipo de equipamento a gente vai ter um certo escopo. Se a gente pegar módulos fotovoltaicos, a gente tem uma norma internacional que ela pede 20 testes de confiabilidade, segurança e eficiência. 20 testes, pessoal, é uma IEC, é uma standard internacional que pede 20 testes. No Brasil, para o módulo entrar e ser comercializado aqui, o Inmetro só exige que a gente faça 4. Então, são 2 testes de segurança e um de eficiência, basicamente. Então, só para vocês terem ideia. E um outro é uma inspeção visual, que também remete à qualidade. Então, basicamente, a gente vê que a gente está muito refém ainda da qualidade dos equipamentos que vêm lá de fora, sabe? E a gente precisa, de fato, ter um Inmetro mais forte. E o Inmetro, nos últimos 3, 4 anos, ele se enfraqueceu bastante no que diz respeito a isso. É só eu perguntar para vocês aqui, quem tem lâmpada de LED em casa, pessoal? Acho que hoje a grande maioria, né? Vocês compraram essas lâmpadas, vocês achavam que ela ia durar quanto tempo? Alguém já viu lâmpada de LED queimar em casa? Levanta a mão quem já viu. Bastante, né? Não era para ter lâmpada de LED queimando, sabe? Por quê? Porque ela, de fato, ela é produzida, ela tem que passar por um processo de avaliação da conformidade aqui, e não era para ela ter essa vida útil tão baixa, conforme a gente vê aqui. Então, é a responsabilidade do Inmetro de ser responsável por garantir essa qualidade dos equipamentos que estão entrando aqui. Tá bem? Então, para a gente encerrar, só faltou a sua resposta, né, companheiro? Você consegue chegar aqui e falar para a gente rapidinho? Perfeito. Pensando justamente no vínculo da ODS 10, redução de desigualdade, e aí o papel da sociedade civil, né, na descarbonização. Pensando na lógica de que, no escopo 3, quando a gente fala da cadeia, de uma cadeia produtiva que está vinculada ao terceiro nível, ou seja, que não é o interno nem o direto, mas ao terceiro vínculo, como é que a gente vincula o setor privado e o setor público, que já trabalham em muita conformidade com isso, mas também a sociedade civil para agregar valor na descarbonização. Para a gente ser uma sociedade, talvez, a ter carbono neutro ou até carbono positivo. Jogou para você do Val. Você quer... Bom, no objetivo 10, não se tem uma situação em que menciona, né, a sociedade civil como um ator em relação àquilo que está sendo proposto. Na realidade, são proposições, né, tipo melhorar a regulamentação e monitoramento do mercado institucional global. Né? Claro, você pode ter a sociedade civil atuando, mas você tem uma proposta de melhorar a monitorar melhor, claro, com participação da sociedade civil, mesmo que não esteja especificado no objetivo em si. Certamente, em outros objetivos, onde há uma participação maior, ou uma situação em que se fala da participação, e mesmo no sentido de acompanhamento, aí sim, mas no objetivo em si, nesse preâmbulo desse objetivo, não. Provavelmente, no momento que você for levantando os indicadores, você vai vendo que nesses indicadores a participação da sociedade civil será mais forte. Obrigado. E só complementando a questão da responsabilidade da sociedade civil no que diz respeito a essa questão, ela está muito vinculada à questão dos bons hábitos também, né? A bons hábitos de economia. Desde quando a gente fala de questão de economia, quando a gente estava falando de geração de energia, não interessa só para a gente também, pessoal, gerar mais energia, né? Aumentar a nossa capacidade de geração de energia. Se, por exemplo, eu tenho uma caixa d'água, imagina, eu quero encher essa caixa d'água, eu quero ter um volume de água maior. Eu posso aumentar a vazão de entrada para que entre mais água. Mas se eu tiver
pontos de vazamento, esses pontos de vazamento eles forem aumentando, a gente não vai ter ali um certo equilíbrio nessa quantidade de volume, vocês concordam? Então, a ideia principal do compromisso que a sociedade civil tem hoje a gente já tem aí algumas ações do governo que permitem a gente ter uma maior proatividade no que diz respeito, e algo que eu gosto de frisar bastante é o conceito do investimento na geração distribuída. Então, quando a gente fala de geração distribuída, é um conceito muito específico, mas hoje ele está cada dia mais próximo de todos nós. Até mais ou menos ali o ano de 2012, a gente tinha propriamente dito, o governo ele era realmente o protagonista da geração de energia elétrica, por exemplo. Eu vou dar um exemplo no campo da energia elétrica, mas que depois a gente pode expandir para outras fontes de energia. Então, até 2012, apenas o governo ele era responsável ali, basicamente, o governo e grandes agentes, né, por gerar energia elétrica. Essa energia ela era gerada em grandes pontos, isolados dos pontos de consumo. Ou seja, a gente gerava energia lá em Belo Monte para consumir aqui em Belo Horizonte. A gente gerava energia lá em Itaipu para consumir aqui em Belo Horizonte, para consumir lá no Nordeste, enfim. E a partir de 2012, qualquer consumidor, ou seja, qualquer cidadão brasileiro que dispõe de um telhado, enfim, ou que disponha de um terreno, ele agora é capaz de gerar sua própria energia. Ou seja, ele, através da adoção de fontes renováveis e limpas de energia, ele poderia gerar sua própria energia, ou seja, ele, com seu próprio capital privado, ele pode contribuir com essa questão da sustentabilidade, tá certo? Em 2012, só para vocês terem uma ideia, um mesmo sistema fotovoltaico que a gente instala hoje, que a gente paga hoje em torno de R$20 mil, ele custava R$100 mil, tá certo? Era muito mais inviável, né, em relação a hoje. Hoje ele começa a se tornar cada vez mais viável, e tanto é que a gente começa a conversar hoje de energia solar hoje para comunidades de baixa renda, da importância da adoção dessa tecnologia em todos os lugares da sociedade. Mas quando a gente fala de capacidade, lá em 2012, a única vontade das primeiras pessoas que entraram nesse mercado era realmente de serem protagonistas nesse mercado de sustentabilidade, porque economicamente falando, um payback ainda era de 6, 7, 8 anos às vezes, enquanto que hoje o nosso payback está em torno de 3 anos. Eu já vi projeto que em 2 anos e meio ele acabou se pagando. Então a gente vê que hoje ele tem um perfil muito mais financeiro, mas que ainda traz para aquela diretriz que a gente estava conversando agora das energias limpas. E só para eu não me perder nessa questão também do desperdício, né, é ter a consciência de que não é eu instalar um sistema fotovoltaico e passar agora, como agora minha conta de luz está reduzida, eu agora vou consumir mais energia elétrica por conta disso. É eu ter esse conceito, de fato, de ter um programa de eficiência energética. Não é simplesmente instalar mais equipamentos para consumir mais, e sim para consumir melhor, tá bem? Isso é válido não só para energia elétrica, mas eu estou falando para gás, que a gente utiliza na nossa casa, eu estou falando de gasolina, que a gente utiliza no nosso carro, falei do álcool aqui, que eu falei para vocês, que também é uma fonte renovável de energia, que está ali na biomassa. Então, a gente, enquanto cidadãos, a gente tem também esse protagonismo nesse mercado, tá bem? Valeu. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado também, né, uma vez mais, a Luciana, né, pela sua belíssima contribuição. Professor Duval, né, grato aí por suas provocações. E Daniel, muito, muito obrigado. Nós vamos então encerrar essa mesa. Quero agradecer a todas e todos que nos acompanham pelo YouTube, que nos acompanham aqui presencialmente. Dizer que já estamos aí preparando para a próxima mesa, que promete também um debate muito legal. Vai ser mediado pela professora Juliana, mas teremos um debate aí de saúde e bem-estar, educação de qualidade e igualdade de gênero. Então, a próxima mesa promete. Então, temos um tempinho aí para tomar uma água e voltar correndo para a próxima mesa. Agradeço, muito obrigado e terminamos essa conversa.